Então, pessoal, nessa aula de hoje, a gente vai conversar sobre comunicação entre processos, certo? Só relembrando assim rapidinho do que a gente viu na aula passada. No final, na aula passada, a gente conversou bastante sobre sistemas multiprocessados, né? Que são aqueles sistemas que têm múltiplos processadores. E aí, eu não sei se vocês lembram que no final da aula já a gente falou sobre escalonamento. E antes, lá pelo meio da aula, a gente conversou sobre as estruturas, a estrutura mais comum que é usada pelo sistema operacional desse tipo de sistema, quando ele tem múltiplos núcleos de processamento, né? Então, a gente viu que tem um sistema, a estrutura de processadores simétricos, né, que a gente tem uma única versão do sistema operacional rodando, né, acho que vocês lembram disso, e todas as CPUs podem rodar qualquer parte do sistema operacional a qualquer momento, né? Então, esse sistema operacional, ele é um sistema difícil de ser desenvolvido, né? Porque acaba que tem muitas partes do código desse sistema que vão... tem muitas partes do código desse sistema que vão acessar estruturas de dados, né, que serão compartilhados, já que aquela mesma parte do código pode estar sendo executada em outra CPU, em outro núcleo de processamento, e aí é preciso tomar cuidado para que apenas um componente, né, do sistema operacional esteja modificando essas estruturas ao mesmo tempo, né? Não sei se vocês lembram, mas foi basicamente isso que a gente viu, né? E até eu inseri alguns termos, como condições de corrida, exclusão mútua, né? Que é essa garantia de que apenas um serviço do sistema operacional vai estar acessando aquela estrutura de dados compartilhada, se ela for modificar essa estrutura, né? Porque se a gente for ler qualquer dado que a gente vai apenas ler, não tem problema, a gente ter vários leitores daquele mesmo dado. Mas se a gente tem pelo menos um componente, né, um serviço que está escrevendo naquela estrutura de dados, está modificando aquela estrutura, então é preciso garantir que apenas esse componente vai ter acesso a essa estrutura até que ele finalize a modificação dessa estrutura, para então depois liberar o acesso novamente a outros leitores, tá? Então a gente vai conversar hoje sobre essa comunicação que deve haver entre os processos, né, essa sincronia que deve haver entre os vários processos, tá? Aqui a gente vai falar no contexto de um sistema operacional, mas na vida real, qualquer aplicação distribuída em que os componentes dessa aplicação cooperam entre si, ou até mesmo uma aplicação paralela que pode rodar em múltiplos núcleos de uma mesma máquina, tá? Mas se elas acessam estruturas de dados compartilhadas, pode ser um arquivo, pode ser um pedaço da memória, tá? Se eles acessam esse dado compartilhado, é preciso que o desenvolvedor dessa aplicação tenha cuidado a desenvolver essa aplicação para que uma linha de execução não modifique essa estrutura de dados, enquanto outros serviços estão lendo, porque isso pode gerar erros, pode gerar inconsistências, tá? Então, para que a gente entenda tudo isso, essa aula de hoje é para que a gente entenda como é que a gente pode sincronizar os processos, que primitivos o hardware oferece para a gente, para facilitar essa sincronia, tá? Essa garantia de que só tem um serviço modificando alguma estrutura, e como é que as linguagens de programação também podem nos auxiliar a fazer essa sincronia entre esses processos, tá certo? Na verdade, essa aula de hoje ela é motivada aqui, né, nessa disciplina de sistemas operacionais, especialmente pelo fato de que, se a gente tem uma parte do sistema operacional que está, sei lá, lendo ali a fila de processos prontos, e a gente tem outro serviço do mesmo, tem um escalonador que está lendo isso. Aí vamos supor que a gente tem um outro escalonador de médio prazo que também está mexendo nessa lista de processos prontos, tá? Se eles estão modificando essa estrutura ao mesmo tempo, pode gerar inconsistência, tá? Até mesmo pensando num sistema operacional de um hardware que só tem um núcleo de processamento, isso já, o desenvolvedor desse SO, desse sistema operacional, precisa já tomar cuidado com esse tipo de situação. E se a gente vai para um hardware que é multiprocessado,
né, como o que a gente exemplificou na aula passada, então a gente precisa tomar mais cuidado ainda, tá? Aquele sistema operacional que a gente viu de processadores simétricos, né, ele é desenvolvido todo com base nessa sincronia entre os vários serviços do sistema operacional, porque eles vão estar mexendo nas mesmas estruturas de dados, certo? Então, eles vão estar compartilhando dados, tá? E aí é preciso ter muito cuidado para não gerar erros. Então, a motivação é dentro dessa área de sistemas operacionais, mas vocês, como programadores, podem achar útil esse assunto, porque vocês, em algum momento, podem desenvolver aplicações que precisam desse cuidado também, tá? Todas as vezes que você vai desenvolver uma aplicação, mesmo que seja uma aplicação de múltiplas threads, né, de múltiplas linhas de execução, se essas threads vão ler a mesma estrutura de dados, então você vai precisar, se elas vão escrever, né, também, se alguma delas pode modificar essa estrutura, então vocês vão precisar codificar, né, essa sincronia entre essas threads para que não ocorram problemas, tá certo? Então, no fundo, né, essa aula não é só por conta de SEO, tá? Quando vocês, se vocês forem pagar, por exemplo, sistemas distribuídos, provavelmente o professor vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? Ou se tivesse alguma disciplina de desenvolvimento de sistemas paralelos ou concorrentes, isso também seria um assunto dessa disciplina, tá? O que eu quero dizer é que ela não é um assunto que é apenas de sistemas operacionais, tá? Então, a comunicação entre os processos ou entre as linhas de execução, ela pode ocorrer de diversas formas, né? Os processos, eles podem competir para usar o mesmo recurso, né? Por exemplo, processos que não cooperam, né? Processos independentes podem ler a mesma estrutura de dados, por exemplo, ler e escrever na mesma estrutura de dados, né? Como eu exemplifiquei no sistema operacional, vão ter várias situações em que isso acontece, né? Até mesmo se a gente for pensar só sobre aqueles níveis de escalonamento, sobre os quais a gente já falou, né? Tem um escalonador de curto prazo, que é o que a gente estudou mais. Esse escalonador de curto prazo, ele vai precisar ler a tabela de processos, a tabela de threads, uma estrutura de dados que mantém a lista de processos prontos para rodar, né? Se esse escalonador de curto prazo rodar em um núcleo de processamento, e esse mesmo escalonador rodar em outro núcleo, né, em outra CPU, no mesmo momento, né, eles vão modificar as mesmas estruturas e isso pode gerar inconsistências, tá? Então, o sistema operacional está cheio de situações desse tipo, tá? Em que processos diferentes, independentes, precisam modificar a mesma estrutura de dados. Que eu vou falar aqui estrutura de dados, mas pode ser um arquivo, pode ser um pedaço da memória compartilhada, tá? Em algumas situações, os processos ou as linhas de execução, elas vão cooperar entre si, tá? Em geral, se você vai desenvolver uma aplicação paralela, né, com múltiplas threads nessa aplicação, essas threads, elas vão cooperar entre si, provavelmente elas vão compartilhar informações. E até mesmo nesse caso, vocês precisam ter certo cuidado, tá? Então, quem já desenvolve esse tipo de aplicação em Java, por exemplo, já provavelmente usou a palavrinha reservada synchronized, né, um wait, um notify, que é exatamente para que essas linhas de execução se comuniquem, para que uma não pise no pé da outra, causando algum tipo de inconsistência nos dados, tá? Então, para esse tipo de situação, o sistema operacional e o hardware vão oferecer primitivas para que esse tipo de situação seja resolvido, tá? E no próprio desenvolvimento do sistema operacional é preciso ter cuidado quando ocorrer esse tipo de situação. Então, o que a gente pode exemplificar aqui são múltiplos processos em uma mesma máquina, podem levar a esse tipo de problema, desde que eles estejam tentando modificar a mesma estrutura de dados, ou pelo menos um desses processos tente modificar uma estrutura de dados que outros processos estão lendo, tá? Múltiplas threads, né, e processos diferentes em uma mesma máquina. E como eu falei, né, como o sistema operacional estruturado da forma como a gente falou na aula passada, de processadores simétricos, né, o sistema operacional, ele é multithreaded, ele roda em uma máquina multiprocessada, tá? E aí, a gente precisa tomar, se a gente fosse desenvolver o sistema operacional, a gente precisaria identificar todas as situações em que
serviços diferentes do sistema operacional estão acessando e modificando uma certa estrutura de dados, que é a mesma estrutura, e garantir que só um desses poderia modificar ao mesmo tempo, tá? Então, o que significa isso? Que os processos, eles de alguma forma precisam se comunicar, tá? A gente precisa garantir que um processo só vai modificar uma estrutura de dados se ele tiver o acesso exclusivo a essa estrutura de dados. Se essa estrutura for compartilhada, claro, né? Se é uma estrutura de dados que só um processo acessa, esse problema não existe. Mas se é um dado que é compartilhado entre múltiplos processos, a gente precisa fazer com que esses processos, de alguma forma, se comuniquem para que haja essa sincronia e essa garantia de que um processo não vai atrapalhar o outro processo, deixando os dados inconsistentes, tá certo? E também se aplica a thread, tudo isso que a gente falar aqui. Então, antes de começar a aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns conceitos que são importantes que vocês entendam, tá? E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês já falam para que a gente esclareça essa dúvida Professora, agora. Oi. eu tenho uma dúvida, mas não é exatamente sobre esse assunto, é sobre o questionário 2 que você enviou, aquele que tem as questões abertas de cálculo. No início da aula, os seus colegas falaram, eu mandei um link por aqui, pelo Eu me chat. atrasei um pouco, desculpa. Mandei o link pelo Discord de uma outra aula do semestre passado que eu tirei essas dúvidas. Mas É uma aula que tem uma tabela colorida no começo, né? Eu já assisti ela. Mesmo assim, teve uma questão que eu não consegui fazer. tem Porque duas aulas, tem uma que é bem lenta, mas aí o fato é que essas questões são muito lentas e eu vou tirar só na aula de dúvidas, se daqui para lá vocês ainda continuarem com as dúvidas, tá? Senão eu não ia dar aula hoje. É porque o prazo de entrega do questionário é até hoje, né? Não, Aí a mas gente eu não tiro o ponto de quem não entregou, não. Certo. Porque eu consegui fazer quase toda, só ficou faltando uma questão que eu não sei qual é o algoritmo que usa para calcular. Que é porque o algoritmo de cálculo No final da aula, se der tempo, a gente vê, tá certo? Certo. Ok? Então, uma condição de corrida, né, voltando para a aula, uma condição de corrida ocorre quando a gente tem múltiplos processos ou múltiplas threads, né, que compartilham uma parte da memória, né, ou um arquivo em disco, tá? E uma dessas threads vai escrever, ou um desses processos vai escrever nessa estrutura compartilhada, tá? Se um desses processos vai escrever nessa estrutura compartilhada, dependendo da ordem em que esses processos executam e do momento em que cada um perde a CPU, né, porque a gente, em geral, a gente está falando de um sistema com preempção, né, de um sistema que escalona os processos, mas que é preemptivo, tá? Então, pode ser que cause erros, certo? Que essa execução cause algum erro. Aí eu vou dar um exemplo aqui para que vocês entendam melhor o que é. Um exemplo bem clássico, que é o exemplo da impressão, tá? Em um sistema, quando você vai imprimir qualquer coisa na impressora, obviamente que a impressora, ela não pode imprimir vários arquivos ao mesmo tempo, né? Ela tem que imprimir de um em um. Aí o que acontece é que os processos que querem solicitar a impressão, né, eles acessam uma estrutura que é compartilhada, tipo um array, que é compartilhado entre os vários processos daquela máquina, e coloca lá as informações sobre o arquivo que deve ser impresso, tá? De forma que o driver da impressora possa recuperar essa informação e programar a impressora para que ela imprima esse arquivo que foi solicitado a impressão, tá? E aí, como é que isso funciona, né? Vai ter um diretório que a gente chama de spool, que é tipo um array, tá? E aí, em cada slot, digamos assim, desse array, vai ser colocado pelo processo que quer solicitar a impressão as informações necessárias para que o driver da impressora possa solicitar a impressão desse arquivo, ok? Para que isso seja feito, além dessa estrutura aqui que é compartilhada entre os vários processos, a gente também vai ter duas variáveis compartilhadas, tá? Uma variável, que é essa variável in aqui, que vai indicar qual é o próximo slot livre nessa estrutura de dados, nesse spool de impressão, tá? Então, nesse caso aqui, o próximo slot livre é o set. Significa que, se eu sou um processo, eu sou o processo A, e eu quero solicitar uma impressão, eu vou ler essa variável aqui,
tá? Depois eu vou colocar nesse slot 7 aqui as informações sobre o arquivo que eu quero solicitar que seja impresso. E vou depois incrementar essa variável, porque agora esse slot 7, ele não está mais livre, né? Ele vai estar ocupado com o arquivo que o processo A inseriu, e aí ele vai passar a ter o valor 8, tá? Mas, dependendo, e aqui a gente tem o processo B, que também é um processo que quer solicitar impressão, tá? E aí a gente vai ver agora que, dependendo da ordem que esses processos executam e do momento em que cada um perde o direito de usar a CPU, né, em um sistema que é com preempção, o que é que pode gerar erros, tá? A condição de corrida, ela indica que, dependendo da ordem que as coisas acontecem, pode haver um erro, pode também não haver, mas só a possibilidade de poder haver erro, isso já é uma condição de corrida, tá? Porque se não houver erro, foi sorte, assim, daquele momento. E aí, digamos que o processo A, ele está rodando agora, e ele resolveu solicitar uma impressão, ele leu essa variável in, que é 7, tá? Ele escreveu aqui as informações sobre o arquivo que ele quer solicitar que sejam impressos, e ele vai ainda solicitar, ele ainda vai incrementar isso aqui, quando o processo B, por exemplo, rodando em outra CPU, por exemplo, tá? Leu também que essa variável in era 7, tá? E aí, o processo B leu que variável in é 7, e ele também vai escrever nesse slot 7 as informações sobre o arquivo que ele quer imprimir, tá? Depois que o processo B também leu essa variável in, que é 7, o processo A, enfim, atualizou essa variável, por exemplo, para ser a variável de número 8, tá? Só que o processo B já tinha lido. E aí, o que é que vai acontecer? O processo B, ele vai colocar aqui no slot 7 o arquivo, né, que ele quer imprimir, as informações sobre o arquivo que o processo B quer imprimir, ou seja, sobrescreveu o arquivo que o processo A já tinha colocado. O processo A, depois, já tinha feito essa variável em C8, o processo B vai fazer ela C8 também, né? E aí, aquela impressão que foi solicitada pelo processo A, ela nunca vai ser realizada, né? Porque o processo B sobrescreveu as informações que tinham aqui no slot 7 por conta de ambos estarem modificando a mesma estrutura de dados sem uma sincronia, ok? Então, isso é uma condição de corrida, e esse tipo de situação a gente precisa evitar. Claro que, se a gente tivesse aqui processos que só estivessem lendo essas variáveis e não modificando, não teria problema nenhum. A gente pode ter um montão de leitores que vão ler isso ao mesmo tempo. Mas se tiver pelo menos um processo que está modificando essas estruturas, então é preciso que haja essa sincronia, tá? Ficou claro? Então, essa condição de corrida gerou um erro aqui. Nesse caso aqui, gerou um erro de sobrescrever aquela informação do arquivo que foi colocado aqui pelo processo A, e o processo A vai ficar sem sua impressão, né? O usuário que solicitou essa impressão vai ficar sem sua impressão, né? Algo muito semelhante a isso poderia ocorrer se a gente tivesse o escalonador rodando em núcleos diferentes de processamento, né? Você pode ter, em um núcleo de processamento, o escalonador foi rodar e escolheu o processo A para executar na CPU 1. Aí, na CPU 2, mais ou menos no mesmo momento, antes que o escalonador que está rodando na CPU 1 removesse esse processo A da fila de processos prontos, a CPU 2 chamou o escalonador e escolheu o mesmo processo para rodar. Isso também é uma situação de condição de corrida em que o mesmo processo está rodando em duas CPUs diferentes, e isso tem que ser evitado, tá? Um exemplo também bem simples de entender de uma condição de corrida, ok? Então, para a gente tornar um pouco mais formal, né, essa definição de condição de corrida, tá? Aí eu mostro aqui para vocês o que é uma condição de corrida. São 2 ou mais processos. Quando eu falo de processos, vocês podem ler threads também, tá? São linhas de execução. 2 ou mais processos que leem e escrevem dados em uma estrutura de dados compartilhada, tá? Que essa estrutura pode ser na memória, pode ser um arquivo, tá? Mas o fato é que eles estão modificando a mesma área, o mesmo dado,
que é compartilhado entre eles. Então, a instrução para conseguir ler e atualizar as informações de controle não é atômica. Isso é algo importante da gente entender. Por que é que aqui a gente teve um erro, né? O processo A leu essa variável in, viu que ela era 7, modificou esse slot e só depois, em outra instrução, ele ia atualizar essa variável aqui, né? Se ele lesse essa variável e na mesma hora ele já mudasse o valor dela para ser 8, nenhum problema teria ocorrido, concordam? Porque o valor dela seria 8, a não ser que em sistemas multiprocessados ainda poderia ter um problema, né? Porque se desse um azar e nos dois processadores, os dois processos lessem e atualizassem essa variável ao mesmo tempo, né? Então ainda poderia dar algum problema. Mas, geralmente, quando a gente vai ter uma estrutura compartilhada, o jeito mais natural que a gente pensa é, vou colocar uma variável aqui, se o valor dessa variável for, sei lá, 0, eu modifico o valor dessa variável para ser 1, e eu posso entrar e modificar essa variável, porque eu garanto que eu tenho o acesso exclusivo a essa variável, tá? A esse dado. Mas, se eu testo o valor, né, para ver se ele é 0, e aí eu testo que ele é 0, e eu só mudo o valor dele para ser outro valor em outra instrução, então isso pode gerar um problema. O nome dessa variável é uma variável de lock, é uma variável de trava. Então, vamos supor que aqui, nesse exemplo, tá, esse processo A sabe que esse diretório aqui é compartilhado, e ele sabe que essas variáveis todas são compartilhadas. Então, o que ele pode fazer todo mundo, além dessas variáveis compartilhadas, ainda vai existir outra variável compartilhada, que é essa variável de lock, que eu falei, tá? E aí pode-se convencionar que toda vez que essa variável de lock for 0, é porque ninguém está mexendo nessa estrutura. E aí você muda o valor dessa variável para qualquer valor diferente de 0, e aí você tem acesso a essa estrutura e você garantiria, né, que o acesso é exclusivo. Mas isso não resolve, isso por si só não resolve, por conta do problema que eu falei da gente não fazer a instrução de forma atômica, né? Você testa o valor se é 0. Na próxima instrução é que você vai modificar esse valor para um valor diferente de 0. Então, entre uma instrução e outra, esse processo pode perder a CPU e um outro processo ganhar a CPU, acessar aquela variável, e quando esse processo que estava rodando antes volta, ele já tinha testado, o valor era 0, e ele vai entrar e a gente vai ter dois processos mexendo na mesma estrutura de dados, condição de corrida. Isso aqui vai ficar mais claro já, tá? A gente consegue evitar condições de corrida quando a gente tem uma instrução que consegue ler o valor de uma variável dessa de lock e atualizar ao mesmo tempo numa única instrução atômica, garantindo que ninguém vai perder a CPU entre a leitura e a atualização daquela variável, tá? Aí, quando a gente tem uma condição de corrida, tá? Quando a gente não se preocupa com essa sincronização entre os processos que compartilham dados, o resultado final depende de que processo executa e quando, e em que momento cada um perde a CPU, tá? Então, quando isso ocorre, né, o resultado final de qualquer computação é modificado dependendo da ordem de execução dos processos. Isso é uma condição de corrida, tá? Espero que tenha ficado claro, né? Aqui, nesse caso aqui da impressão, se esse processo A não tivesse perdido a CPU logo depois de ter escrito, né, a informação do arquivo que ele queria escrever, ele teria atualizado a variável para 8, o processo B, em seguida, teria lido essa variável que era 8 e teria dado tudo certo. Então, dependendo da ordem em que esses processos executaram e do momento em que cada um perdeu a CPU, já que a gente está falando de sistemas com preempção, então isso caracteriza uma condição de corrida. Ficou claro, condição de corrida para vocês? É um assunto meio denso assim, mas se tiverem dúvidas sobre isso, podem perguntar. E aí, continuando, né, nas nossas definições, como é que a gente evita essas condições de corrida? Dado que eu tenho uma situação em que eu tenho múltiplos processos ou múltiplas threads e que eles compartilham, né, estruturas de dados, tá? Como é que a gente evita essas condições de corrida? Tá? A gente evita usando mecanismos que garantam que se um processo
estiver modificando uma estrutura de dados compartilhada, nenhum outro processo pode usar essa estrutura, tá? E o nome disso é exclusão mútua. Então, a gente precisa, como programador, tá? Seja do sistema operacional, seja de um software paralelo, concorrente, distribuído, a gente precisa, como programador, garantir que se uma thread ou um processo está usando, está modificando uma estrutura de dados que é compartilhada entre múltiplas threads ou múltiplos processos, a gente precisa garantir que só esse processo que está modificando essa estrutura, que pode usar essa estrutura naquele momento. Aí, enfim, depois que ele modificou aquele dado pode ser liberado para leitura por vários processos. Mas uma vez que tem alguém modificando esse dado compartilhado, nenhum outro processo pode acessar, nem mesmo para leitura, porque isso pode gerar uma condição de corrida, como a gente exemplificou agora há pouco, tá? E aí, o próprio sistema operacional e o hardware, eles vão prover operações que são primitivas e apropriadas para que a gente realize a exclusão mútua, tá? Então, o desenvolvedor do sistema operacional, ele vai se utilizar de instruções de hardware e também de algumas primitivas da linguagem de programação que ele estiver usando para desenvolver aquele SEO, para garantir a exclusão mútua dos dados que são compartilhados entre os vários componentes do sistema operacional, tá? Vocês estão entendendo até aqui? Querem tirar alguma dúvida? Pode falar, Gustavo. É como se esse negócio da exclusão mútua, assim, é para evitar que acontecesse aquele erro que a senhora explicou, não foi da impressora? Exatamente. Se aquele processo A já está acessando aqueles dados compartilhados, e ele está modificando esses dados, então aquela estrutura deve ficar toda exclusiva para uso do processo A. Os outros processos, de alguma forma, têm que esperar o processo A terminar de usar a estrutura para poder eles usarem também. Cada um vai ter sua vez. Entendi. Caso contrário, se eles usarem ao mesmo tempo, né, pode gerar alguma inconsistência, como aquele que a gente exemplificou, ou como, sei lá, dois escalonadores em CPUs diferentes que escolhem o mesmo processo para rodar na CPU. Certo? E aí, a exclusão mútua é o que garante que a condição de corrida não vai ocorrer. Tá? A exclusão mútua vai garantir que a gente não vai ter erros de inconsistências por conta da ordem em que os processos são executados, ok? E aí, para realizar a exclusão mútua, tem outro termo que a gente precisa entender, que é o termo região crítica, tá? Imagine que aqui, quando a gente estava falando aqui desse exemplo, né, a gente falou do processo A e do processo B, que eles enxergam essa mesma estrutura e eles podem ler e modificar essa estrutura, não foi? E aí, esse processo A, eu não sei o que ele faz, né? Ele tem alguma intenção de existir, né? Ele tem seus objetivos, ele realiza seu processamento e em algum momento ele realiza esse pedido de impressão. Esse processo B, da mesma forma, né? Ele tem todo um processamento que ele realiza, em que ele não está modificando essa estrutura de dados, e ele só vem modificar essas estruturas aqui, essas variáveis e essas estruturas aqui, no momento em que ele precisa solicitar a impressão de algum arquivo, não é? Então, tanto o processo A quanto o processo B, eles podem ter processamento que ocorre que não tem nenhuma relação com dados que são compartilhados entre vários processos, tá? Então, sei lá, esse processo A é um editor de texto, o usuário está lá escrevendo nesse editor de texto, ele passa 2 horas escrevendo nesse editor de texto, aí chega um momento que ele clica lá para imprimir, tá? De forma bem simplificada, vamos pensar isso. O processo B, sei lá, é um navegador, a pessoa está lá navegando, quer imprimir uma página de repente, tá? Então, enquanto o usuário está navegando no processo B, né, naquele navegador, está navegando na web, ele não está mexendo nesses dados compartilhados.
Enquanto o processo A, né, o usuário está apenas digitando no editor de texto, ele não está mexendo nesses dados compartilhados, tá? O momento em que esse processo A vai modificar, ler e modificar esses dados compartilhados, é a parte do código em que isso ocorre, a gente chama de região crítica. Aí tem outra parte do código desse processo A, que é a região não crítica, em que ele não vai estar mexendo em dados compartilhados com outros processos, tá? Então, todo processo, tá, ele vai ter uma região crítica, que é uma região em que ele vai modificar dados compartilhados, e o desenvolvedor tem que ter essa consciência, tá? Essa parte aqui do código vai mexer nessa estrutura de dados que é compartilhada entre outras threads ou entre outros processos. Eu preciso de tomar cuidado aqui nesse desenvolvimento. E vai ter uma outra parte do código, que a gente chama de região não crítica, que é quando aquele processo, ele não vai estar manipulando estruturas de dados compartilhadas, tá? Então, a região crítica de um processo é a parte do código em que aquele processo vai manipular dados compartilhados com outros processos, ok? E a região não crítica é o momento em que ele está manipulando dados que são exclusivos deles, que não são compartilhados com outros processos. Ficou claro isso, que é a região crítica? E aí, esse processo A é aquele processo B que a gente estava, do qual a gente estava falando agora há pouco, né? É o navegador e um editor de texto, por exemplo. Né? A região crítica do processo A, que vai modificar o spool de impressão, né? E aquela variável de entrada, lá, in, ela é uma região crítica que ela é correspondente à região crítica daquele outro processo B, no momento em que ele também vai modificar essa mesma estrutura de dados e essa mesma variável compartilhada, certo? Então, as regiões críticas de processos diferentes são correspondentes quando elas modificam a mesma variável compartilhada, certo? Então, a gente precisa, com a exclusão mútua, garantir que só um processo entra na sua região crítica, correspondente a de outros processos em determinado momento. Tá? Se é uma região crítica, é um momento do código, é um pedaço do código em que a estrutura compartilhada é acessada, então a gente precisa garantir a exclusão mútua, certo? Então, se A e B acessam uma estrutura compartilhada, se o processo A já está executando a região crítica e outro processo B tenta entrar na região crítica, B deveria ser impedido, tá? O que ele vai fazer não importa, se ele vai ficar testando alguma variável até que ela modifique, ou se ele vai ser botado para dormir, depois ele vai ser acordado quando aquela região for liberada, tá? O fato é que se algum processo já está executando sua região crítica, nenhum outro processo pode executar a sua região crítica correspondente. Aí vamos ver aqui numa imagem para ficar mais claro. Tá? Aqui eu tenho o processo A e o processo B, e essas linhas aqui são a linha do tempo, tá? Então, o processo A, vamos supor que a gente tem duas CPUs, e que esses dois processos estão executando ao mesmo tempo, um em uma CPU e o outro em outra CPU, tá? Em outro núcleo de processamento. Aí o processo A começou a executar, executou aqui. Nesse tempo aqui, T1, ó, ele entrou numa região crítica, ou seja, ele vai começar a acessar dados compartilhados, provavelmente com o processo B, aqui nesse exemplo, tá? Ele entrou na região crítica e vai executar essa região crítica, ou seja, ele vai manipular uma estrutura de dados que está compartilhada com outros processos, inclusive com o processo B. Se ele entrou nessa região crítica, e esse software é um software sem bugs, né, sem erros, então, provavelmente, a exclusão mútua aqui foi garantida. Aí, o que é que acontece? O processo B está executando ao mesmo tempo que o A, tá? Em T1, ele ainda está executando região não crítica. Em T2, aqui nesse tempo T2 aqui, o processo B também quer entrar em sua região crítica. Para que a gente garanta a exclusão mútua, esse processo B ele não pode entrar na região crítica, porque o processo A já está na região crítica, já está manipulando a variável compartilhada. Então, esse processo B ele vai ser bloqueado, tá? Aqueles estados do processo, lembram? Ele vai para o estado bloqueado porque ele está esperando que algo aconteça,
Que algo é esse que ele está esperando que aconteça? Que o processo A saia de sua região crítica. Porque só depois que o processo A sair da região crítica é que ele pode entrar na região crítica correspondente aqui dele. Então, ele vai ser bloqueado, ele vai ficar por entre T2 e T3, ele fica bloqueado. No tempo 3, ó, o processo A deixou a região crítica, ou seja, não tem mais nenhum processo que está manipulando os dados compartilhados. Então, o processo B vai ser acordado, né, e ele pode, então, entrar na região crítica dele e executar a região crítica dele, ok? E aqui, nesse tempo T4, ele terminou a execução de sua região crítica e vai, novamente, executar uma parte do código que é uma região não crítica, tá? Então, com esse exemplo aqui, a gente vê mais ou menos, né, como é que a exclusão mútua funciona. A exclusão mútua é garantir que só um processo que está mexendo em um dado compartilhado tem o direito de mexer nesse dado. E só quando esse processo finaliza tudo é que um outro processo, que também quer modificar esses dados compartilhados, pode, então, ter acesso a esses dados, tá certo? É mais comum que o processo fique bloqueado, esperando que o outro processo, né, com o qual ele coopera, ou ele... com o qual ele coopera, às vezes não é cooperação, né, às vezes é competição mesmo, ou com o qual ele compete, termine e saia de sua região crítica. Isso ficou claro aqui, pessoal, que seriam... Então, aqui, a ideia é que vocês entendam o que é uma condição de corrida, o que é a exclusão mútua, o que é a região crítica, porque eu vou usar esses termos para explicar as soluções, tá? Que foram já propostas e que a gente usa para resolver esse problema. Ok? Então, se tiverem dúvidas, vocês me falem. Isso aqui a gente já conversou, né? Quando a gente tem microprocessadores simétricos, o sistema operacional, na verdade, ele é composto por muitas regiões críticas, porque vão ter vários. O sistema operacional, ele é multithreaded, de ter muitas threads, como ele tem múltiplos processos que rodam em seu nome, tá? Para que as atividades do sistema operacional sejam realizadas da forma correta. E esses vários componentes que rodam de forma paralela do sistema operacional, eles podem acessar dados que são compartilhados. E aí o sistema operacional, especialmente quando a gente está falando de microprocessadores simétricos, ele se torna desenvolver um sistema operacional desse, para desenvolver, a gente tem que identificar as várias regiões críticas nos vários componentes que estão sendo desenvolvidos ali naquele sistema operacional. E aí garantir a exclusão mútua de forma apropriada. Claro que sempre tentando também prezar pelo desempenho, tá? Então, por exemplo, já a gente vai ver até um exemplo em que toda vez que um processo vai mexer em algum dado compartilhado, aí a gente pode simplesmente desativar todas as outras CPUs de forma que só essa CPU que está rodando esse processo execute. Você garante a exclusão mútua, né? Porque realmente só vai ter um processo executando. Mas isso pode não ter um bom desempenho, né? Porque você deixa de usar de forma eficiente aquele recurso, tá? Essa exclusão mútua, ela também precisa evitar deadlocks, tá? Um deadlock, acho que vocês já devem ter ouvido falar em deadlock. Eu vou falar bem rapidinho aqui o que é. Um deadlock é quando a gente tem processos que querem usar de forma exclusiva recursos, tá? Mas não apenas um, são vários. Então, imagine aí que a gente tem escalonadores, aqui no exemplo mais complexo, assim, e talvez menos real, mas só para a gente entender. Imagine que a gente tem escalonadores, aqueles escalonadores que a gente conversou, só que, por alguma razão, o escalonador que roda em uma CPU é ligeiramente diferente do escalonador que roda em outra CPU. Tá? Para que um escalonador possa fazer o seu trabalho, acho que vocês concordam comigo que ele precisa ler a estrutura de dados que informa quais são os processos prontos e suas prioridades, porque é dali que ele vai escolher um daqueles processos, mas ele também precisa modificar a tabela de processos, a tabela de threads, no caso em que a gente tem thread de núcleo, tá? Então, imagine que todos os escalonadores precisam dessas 3 estruturas, precisam de acesso exclusivo, tá? Porque é exclusão mútua, a essas 3 estruturas, tá? Aí imagina que um escalonador,
Ele começou a realizar o seu trabalho e ele obteve acesso exclusivo à tabela de processos. Tá? Primeiro, ele pediu acesso exclusivo à tabela de processos e conseguiu. E aí, na outra CPU, o outro escalonador pediu um acesso exclusivo à estrutura de dados que mantém os processos prontos, e conseguiu. Aí, naquela outra CPU, tá? Isso é uma condição de corrida que eu estou falando aqui, tá? Nessa outra CPU, naquela CPU 2, o escalonador, ele já estava de posse da tabela de processos, e agora ele quer a estrutura de dados que informa sobre os processos prontos, a fila de processos prontos. Só que essa fila de processos prontos já está de posse daquele escalonador que está rodando na outra CPU, né? E aí, quando ele tenta acessar, tenta obter o acesso exclusivo a essa fila, ele vai ficar bloqueado, ele vai se bloquear, porque isso é uma região crítica, já tem outro processo na região crítica, usando aquela estrutura, e ele vai ser bloqueado para esperar que aquele processo na outra CPU libere aquele recurso que é a fila de processos prontos. Já lá na outra CPU, o processo que está com essa fila de processos prontos, ele agora precisa da tabela de processos, de acesso exclusivo à tabela de processos também, para continuar seu trabalho. Mas já tem outro processo que tem essa tabela de processos. E aí o que é que vai acontecer com esse processo? Ele vai bloquear. Então, em um processador, está rodando um escalonador que está de posse da tabela de processos e bloqueou a espera da estrutura de dados que mantém a fila de processos prontos. E na outra CPU, a gente tem um processo que já está de posse dessa fila de processos prontos, mas bloqueou agora a espera da tabela de processos. Ou seja, os dois estão bloqueados, um esperando pelo outro, mas nenhum dos dois vai nunca ser acordado, né? Porque ambos precisam do que está com o outro para poder prosseguir o seu trabalho, tá? Isso é um deadlock. Então, toda vez que, para garantir a exclusão mútua, dois processos são bloqueados e nenhum dos dois vai acordar nunca mais, porque o que eles querem está com o outro, tá? Isso é um deadlock. Deu para entender? Isso ocorre, geralmente, quando a gente tem vários recursos compartilhados que são necessários para realizar alguma atividade, como essa que eu falei, né? Para que o escalonador execute, ele precisa de acesso à tabela de processos, tabela de threads e a fila de processos prontos, né? E aí, dependendo da ordem que eles executam e da forma do momento em que eles executam, pode haver essas condições de corrida, e nesse caso, além de ter... Nesse caso, não é nem a inconsistência que vai gerar, né? O que vai gerar é que esses dois processos vão ser bloqueados para sempre, né? Porque cada um está esperando o que o outro tem, e nenhum dos dois vai prosseguir, prosseguir, né, no seu processamento, porque um está esperando pelo outro e os dois estão bloqueados, tá? Isso é um deadlock. Então, a gente também tem, né, como desenvolvedor do sistema operacional, ter cuidado ao realizar essa exclusão mútua, se a gente estiver falando de múltiplos recursos, que a gente também evite essa situação de deadlock, tá? Aqui a gente tem aquela figura que a gente falou ainda agora, né? Esse processo B foi bloqueado porque o A já estava na sua região crítica, e a gente garante com a exclusão mútua que eles não entram na sua região crítica. Aí agora a gente vai começar a ver algumas soluções para a exclusão mútua, tá? De exclusão mútua para essas regiões críticas, ok? Então, se tiverem dúvidas, já vão perguntando, porque a gente vai prosseguindo aqui no assunto. Aqui a gente acabou de falar. Tá. Uma forma que a gente pode pensar que é bem simples de evitar que um processo que está executando perca a CPU, por exemplo, é a gente simplesmente desabilitar as interrupções, tá? Quando é que um processo que está rodando num sistema com preempção, né, que tem um escalonamento com preempção, o processo está rodando, ele vai perder a CPU, ou se ele bloquear, né, ele próprio passar para o estado bloqueado, ou se o escalonador for chamado e escolher outro processo para rodar, tá? Então, a gente pode pensar que uma solução plausível aqui seria
vamos desabilitar as interrupções, de forma que um processo entrou na região crítica dele, a gente desabilita as interrupções para que ele não perca a CPU antes de terminar o que ele precisa terminar, tá? Isso poderia funcionar, mas apenas em um sistema monoprocessado, ou seja, em um sistema que a gente tem apenas uma CPU, né? Porque se a gente tiver mais de uma CPU, isso já não funciona mais, porque a gente desabilita a interrupção para aquela CPU onde o processo está rodando. E as outras CPUs, elas podem executar e outros processos podem executar regiões críticas correspondentes, e aí a gente não tem uma boa solução, tá? Além disso, isso pode dar muito poder aos usuários, né? Você imagina que um processo de usuário começa a rodar, você desabilita as interrupções, mesmo pensando em um sistema monoprocessado, né? Você desabilita as interrupções para que aquele processo termine o que ele tem que terminar. Aí vamos supor que ele nunca termina, né? Alguma ação que ele tinha que fazer para avisar que ele terminou, ele nunca vai realizar essa ação e ele vai ficar com a CPU para sempre, né? Isso não é viável, né? Isso, em geral, pode ocorrer, mas apenas dentro do próprio sistema operacional para operações bastante críticas, tá? Então, é o sistema operacional que vai rodar, a CPU está em modo núcleo, né, executando uma parte crítica do sistema operacional. Em um sistema monoprocessado, aí isso pode ser feito, né, porque aí o sistema operacional garante que ele vai retornar, né, daquele estado de desabilitação, mas não para aplicações de usuários, tá? E também, como a gente agora só tem múltiplos processadores, isso também deixa de ser uma opção eficiente, porque a gente teria que desabilitar as interrupções de todas as CPUs, né? Então, existem dois tipos de solução, em geral, para a exclusão mútua, tá? Uma solução a gente chama de espera ocupada. Ela não é mais muito usada, então vou tentar passar um pouquinho rápido aqui, para que a gente vá, de fato, para soluções mais usadas, né? Exceto a solução de hardware, que ela é imprescindível para que as outras funcionem. A espera ocupada é o seguinte: antes do processo entrar na sua região crítica, tá? Esse processo, ele lê uma variável que também é compartilhada entre os outros processos que vão tentar entrar naquela mesma região crítica. Ele lê uma variável que a gente chama de lock ou trava, tá? E aí imagine que a convenção é que se um processo lê essa variável e o valor dela é, por exemplo, 0, então ele pode entrar. Então ele tem que modificar o valor dessa variável para um valor diferente de 0, para dizer que agora tem alguém na região crítica, e aí ele entra na região crítica. Ou seja, aí ele executa a parte do código que manipula dados compartilhados. Se esse processo testa essa variável de lock e o valor dela já é diferente de 0, ele fica testando. Isso é espera ocupada. Ele fica num while, né? Enquanto ele fica num while, num comando de loop, né, testando. Enquanto essa variável for diferente de 0, ele fica lá. Enquanto essa variável for diferente de 0, ele não faz nada, ele fica só testando, ele só sai desse loop quando essa variável for 0, que é quando ele vai poder ter acesso à região crítica dele, né? Vai poder entrar na região crítica dele, tá? Ou seja, ele não progride, tá? No processamento, mas ele continua usando a CPU, porque o fato de você estar testando essa variável indefinidamente, você está usando a CPU, tá? E a gente chama isso de espera ocupada, tá? Então, toda vez que vocês desenvolverem um software, e nesse software tem um comandinho while alguma coisa, sei lá, enquanto lock diferente de 0, ponto e vírgula, tem um comando assim como esse, enquanto lock diferente de 0, e você não faz nada, você fica só testando, você sai desse while só quando o lock é 0. Né? Quando o lock passa a ser 0, aí você sai desse loop, tá? Isso é uma espera ocupada, certo? Então, todo o processo, né, no caso de uma solução, assim, com espera ocupada, antes de entrar na região crítica, testa essa variável de trava, e toda vez que ela for um valor diferente de 0, ele continua só testando aí num loop, até que essa variável seja o valor 0 para que ele tenha acesso à sua região crítica, tá? De forma geral, a solução com espera ocupada é mais ou menos assim, tá? E aí, obviamente, já deve estar claro para vocês que isso não é bom porque vai usar a CPU de forma inútil,
né? Esse comando que fica no loop, enquanto uma variável não tem um determinado valor, eu fico lá testando de forma incansável, né? Isso consome CPU, mas isso não é um processamento útil, tá? Então, isso, em geral, não é bom. Mas é algo que é importante, especialmente quando a gente fala de uma solução de hardware, tá? Aí vamos começar pensando nessa solução de uma forma bem simples, certo? Imagine que para solucionar isso, a gente tem essa variável e a gente pensa numa alternância explícita entre os processos que querem entrar na região crítica correspondente. Vamos supor que a gente só tem 2 processos, A e B, ó. Isso aqui de cima é o A e aqui de baixo é B. E aí a ideia geral dessa solução é o quê? Ela tem que garantir que, se o processo A está executando a região crítica, o processo B não vai executar a região crítica correspondente, tá? Mas, como é uma alternância explícita, ela faz com que o processo A executou a região crítica, então agora é a vez do processo B. Aí o processo B executou a região crítica, só depois que o processo B executa a região crítica é que o processo A vai ter direito a acessar de novo, tá? Então, por exemplo, o código do processo A era algo assim, parecido com esse que está aqui em cima, tá? Fico num loop aqui, infinito, tá? Aqui é a espera ocupada, é aquele loop de espera ocupada, né? Turn aqui nesse caso, essa variável aqui, é a variável de trava, que eu falei, tá? Então, enquanto o turn for diferente de 0, ele fica aqui esperando. Quando ele sai desse loop aqui, é porque ele entrou na região crítica dele. Ele pode entrar na região crítica dele, tá? Porque turn passou a ser 0. E aí ele vai ter direito a entrar na região crítica dele. Quando ele sai da região crítica dele, aí ele passa turn para ser 1. Ou seja, aqui nesse outro, aqui é como se fosse assim, essa variável turn é uma variável de lock, só que ela funciona dizendo de quem é a vez de entrar na região crítica, tá? Então, esse processo A aqui, ele só vai entrar quando o turno for 0, porque a vez dele é só quando o turno for 0. E esse processo B, ele só vai entrar quando o turno for 1, porque foi assim a convenção, tá? É uma solução muito simples para quando a gente tem só 2 processos que vão compartilhar alguma informação, e esses 2 processos ficam se alternando no uso dessa informação compartilhada, tá? Então, aqui, quando o turno passa a ser 0, o processo A entra na região crítica, quando ele sai, ele já modifica para indicar que o turno agora é 1, ou seja, enquanto o processo B, que é esse aqui, não entrar em sua região crítica e setar turno para ser 0 novamente, o processo A não pode entrar na sua região crítica, tá? Porque aqui, nessa alternância, garante-se que vai entrar na região crítica o processo A, depois o processo B, processo A de novo, processo B, tá? Sempre se alternando dessa forma. Isso aqui funciona? Sim, funciona, certo? Mesmo que a gente tenha múltiplos processadores, como cada um tem seu turno, né? Mesmo que aqui, né, esse processo A aqui, mesmo que ele perca a CPU, né, para um outro processo, sei lá qual é, depois de sair desse loop aqui, né, ou seja, quando ele ganhar novamente a CPU, ele vai entrar na sua região crítica sem testar nada, tá? Ainda assim, isso funciona, porque quando o turno é 0, só ele que pode entrar aqui, e só ele que pode modificar o turno para ser 1 novamente, depois que ele sair da região crítica dele, tá? Então, se esse processo aqui tem uma região crítica que demora muito para ser executada, né? Aí depois que ele termina, ele modifica aqui o turno para ser 1 novamente. E aí, esse processo B, ele vai ter direito a entrar na região crítica dele, né? Só depois que o turno for 1. Tá? Então, essa é a alternância, mas ela ainda não é perfeita, apesar de dar certo, né? A gente não vai ter condição de corrida aqui, mas qual é o problema aqui? Imagine que esse processo A tem uma região crítica. Quando ele sai da região crítica e ele entra aqui nessa região não crítica, ou seja, na parte do código dele que não lida com dados compartilhados, né? Que essa região não crítica dele demora muito para terminar. Ou seja, a frequência com que ele entra na região crítica dele é muito baixa. Enquanto esse processo aqui, B,
é o contrário, tá? Ele entra com muita frequência na região crítica. Essa parte do código dele de região não crítica é muito rápida e rapidamente ele executa e ele já quer entrar novamente na região crítica. Aí o que é que vai acontecer aqui nesse caso? O processo B vai querer entrar na região crítica, mas ele tem que esperar que o processo A termine sua região não crítica, entre na sua região crítica e faça com que o turno seja novamente 1 para ser o turno do processo B, e aí esse processo B aqui, ele vai ficar bloqueado à espera de algo, enquanto esse aqui nem está na região crítica, né? Ele quer entrar o B quer entrar na região crítica e vai ficar sem poder entrar, porque o turno é do A, e o A talvez nem esteja na região crítica, ele está nessa região não crítica, que é uma parte aqui do processamento dele que demora muito a terminar, tá? Então, isso não é aceitável quando a gente está pensando numa solução de exclusão mútua, tá? Então, fazendo parte aqui das nossas definições aqui mais formais, tá? Quando a gente vai realizar uma solução de exclusão mútua, a gente tem que obedecer certas condições. Então, as condições são 2 processos nunca estão simultaneamente em suas regiões críticas correspondentes, né? Isso aqui acho que já ficou claro. Outra condição, a gente não pode afirmar nada ou esperar nada sobre a velocidade dos processos ou número de CPUs em que esses processos, do hardware, né, em que esses processos vão ser executados, tá? Então, uma solução de exclusão mútua que só funciona para uma CPU, ou uma solução de exclusão mútua que só funciona para 2, tá incorreto, né? A gente não pode esperar isso, ou a gente não pode esperar que a frequência de entrada nas regiões críticas vai ser parecida entre os vários processos, como a gente esperou nessa solução agora que a gente mostrou, né? A gente não pode afirmar isso. Então, aquela solução que eu mostrei agora, apesar de muito simples e de funcionar, ela está incorreta, porque ela não obedece às condições de uma exclusão mútua. Outra condição, nenhum processo pode ser bloqueado por outro processo que não está em sua região crítica, né? Que é o que podia acontecer também nessa solução que a gente apresentou, né? O processo A, que tem uma frequência raramente entrava na sua região crítica, às vezes ele estava executando sua região não crítica, o processo B ficava bloqueado, ou ficava em espera ocupada, né, esperando para entrar na região crítica, sendo que não tinha ninguém na região crítica correspondente, tá? Ele poderia entrar, se a solução fosse correta. E nenhum processo deve esperar eternamente para entrar em sua região crítica, porque isso é deadlock, né? Então, essas são condições, quando a gente desenvolve, né, um sistema e a gente diz que a gente realizou a exclusão mútua, a gente tem que obedecer essas condições, satisfazer essas condições para a gente garantir que essa exclusão mútua está correta, certo? Vocês entenderam isso? Vocês estão entendendo? É um assunto mais complexo, inclusive é um assunto que não é só de SEO, né? É um assunto para qualquer pessoa que vai programar sistemas paralelos, assim. Vocês têm alguma dúvida que vocês querem tirar? Pode falar, Gustavo. Professora, essas 2 programações de while que a senhora mostrou, eu acho que foi no slide anterior, se eu não me engano. Deixa eu passar lá. Esse aqui? Foi, esses 2 aí. Eles vão, essas 2 programações, elas vão estar acontecendo ao mesmo tempo, não é isso? Um é o código de um processo, o processo A, e o outro é o código do processo B. Sim, entendi. A única dúvida que eu só estava tendo era isso, se elas iam acontecer ao mesmo tempo, se ia acontecer ao mesmo tempo. E pode, inclusive, ser em 2 CPUs diferentes, eles estão rodando exatamente ao mesmo tempo. Sim, entendi, certo? professor. Entendi. Só que são aplicações diferentes, só que elas compartilham dados, né, essas aplicações. E aí, isso podia ser, por exemplo, a impressão, sei lá, naquele exemplo que a gente deu, né? Essa região crítica seria, por exemplo, mandar imprimir alguma coisa, tá? E aí, apesar da gente achar que isso garante a exclusão mútua, a gente viu que isso não obedece às condições de corretude de uma exclusão mútua, certo? Certo, entendi. Quando eu entendeu na teoria, a gente vai começar a ver a prática agora, tá certo? Por que é que essa variável lock
ela também não, ela na verdade não funciona, tá? Não, a gente não está mais falando dessa solução. Essa solução aqui de alternância explícita, a gente tem essa variável turn que era compartilhada entre as aplicações, né? Só que essa variável, ela indicava de quem é a vez de entrar na região crítica, né? Porque essa solução aqui de alternância explícita, ela diz que se eu tenho dois processos que têm regiões críticas correspondentes, que eles vão se alternar de forma explícita no direito de entrar na região crítica. Então, primeiro entra o processo A, depois entra o processo B, depois tem que entrar o A de novo, necessariamente, antes do processo B entrar na sua região crítica também, é uma alternância, tá? Isso aqui a gente viu que desobedece, né, não cumpre, não satisfaz essas condições para exclusão mútua. E aí a gente vai começar a ver outras soluções, certo? Uma solução é você usar uma variável lock, que também é uma solução bem óbvia, assim, eu vou ter uma variável lock, uma variável de trava. Se o valor dessa variável de trava for 0, for 1, eu fico em espera ocupada, porque eu não posso entrar. E se o valor for 0, aí eu posso entrar. Sei lá, uma variável de trava, que essa variável o valor dessa variável diz se já tem alguém na região crítica ou não. Faz sentido? Então, essa variável lock, aí, todos os processos que precisam entrar na região crítica, antes de entrar, teste essa variável. Se o valor dela for 0, eu mudo esse valor para ser 1 e entro na região crítica. Se o valor é 1, eu fico na espera ocupada até que o valor não seja mais 1. Porque ele provavelmente vai mudar para 0 quando ele não for mais 1. Porque foi essa convenção que se usou para essa variável lock. Claro que essa variável já é compartilhada entre todos os processos que vão acessar os dados compartilhados, né? Todos os processos vão ver a mesma variável. Vocês entenderam essa solução? Eu sou um processo. Antes de entrar na região crítica, eu vejo essa variável de trava, tá? E aqui eu estou numa espera ocupada, ó. Enquanto a trava é igual a 1, eu fico aqui testando. Quando essa trava não for mais 1, eu vou entrar aqui nesse if. Se a trava for 0, aí, isso indica que eu tenho o direito de entrar na região crítica. Então, mudo a trava para ser 1, de forma que outro processo que queira entrar fique nessa espera ocupada aqui e não entre. Aí eu executo minha região crítica, quando eu termino, eu mudo a trava para ser 0 novamente. Isso dá certo, pessoal? Essa solução dá certo? Parece que está no avanço, né? Jogou para o avanço e quem pegar, pegou. Dá certo ou não dá? Será que pode ter uma condição de corrida aqui, mesmo se a gente pensar em uma única CPU, que é mais simples, né, de pensar. Se a gente pensar em duas CPUs, já não dá certo, né, de cara, porque os dois processos podem estar ao mesmo tempo aqui nessa espera ocupada, os dois saem aqui ao mesmo tempo, os dois entram aqui ao mesmo tempo, fazem tudo ao mesmo tempo, e os dois entram na região crítica ao mesmo tempo, né? Concorda? Mas, se eu tiver só uma CPU, dá certo? Acho que sim. Dá? Não dá, isso é uma condição de corrida que vai ter aqui. Porque depende do momento em que cada processo perde a CPU. Vamos supor que o primeiro processo, tá? Ele estava aqui executando, o processo A estava executando, ficou nessa espera ocupada um bom tempo, e aí saiu dessa espera ocupada e testou aqui esse lock, o lock é igual a 0, ele entrou nesse if, mas antes de ele modificar essa variável aqui para ser 1, ele perdeu a CPU, o escalonador escolheu um outro processo para executar e olha o azar. O processo que foi escolhido foi o processo B, que também quer entrar na região crítica. E aí o processo B verificou que lock era 0, porque lock era 0, né? Entrou aqui, modificou lock para ser 1, entrou na sua região crítica. Enquanto o processo B estava executando a região crítica dele, perdeu a CPU. E olha, o processo A voltou a executar. Ele voltou a executar a partir dessa linha aqui, né? Porque ele já tinha, até esse teste aqui do if, ele já tinha executado. Na próxima,
Próxima instrução que ele vai executar é essa daqui. E aí ele vai fazer lock igual a 1, que na verdade já era 1, porque o processo B está na região crítica, e aí ele também vai entrar na região crítica, e nesse momento a gente vai ter 2 processos na região crítica. Vocês entenderam qual é o problema desse código? Dependendo do momento em que os processos perdem a CPU e ganham a CPU, né, a gente pode ter uma condição de corrida, e a gente pode não ter a exclusão mútua. Entenderam isso? Aí qual é o... E pode funcionar com aquele problema da impressora, não foi? Que a senhora Isso, exatamente. Os dois vão estar na sua região crítica, tá? Então, os dois vão estar modificando esse dado compartilhado, e o Frankenstein que vai ter ali, dali para frente, a gente não sabe o que vai ser, né? Uhum. Qual é o problema disso? Qual é o problema de usar uma variável lock desse tipo? Para que essa variável lock ela funcione corretamente, né, a gente tem que testar o valor dela. E, além disso, a gente tem que modificar o valor dela. Né? Qual foi o problema que aconteceu aqui? O problema é que o processo A perdeu a CPU depois de testar. Ele testou, ele viu que ele tinha direito a entrar na região crítica, mas ele perdeu a CPU antes de atualizar o valor dela para 1. Por quê? Ele precisava ter atualizado o valor dela para 1 para impedir que outros processos ganhassem a CPU, né? Ou entrassem na região crítica. E aí, o problema aqui é que a gente tem 2 instruções diferentes para fazer isso, e o processo pode perder a CPU entre um e outro. Ou seja, a gente tem uma instrução que testa, que é aqui, ó, ele está testando se o lock é 0. Ele viu que o lock era 0, mas isso é uma instrução que é isolada dessa, é independente dessa próxima. Ou seja, entre uma instrução e outra, o processo pode perder a CPU. Esse é o problema. Se a gente garantisse que esse teste e essa modificação do valor fosse numa única instrução, né, um processo não vai perder a CPU no meio da instrução que está sendo executada, né, o processo só perde a CPU no final, quando termina a instrução. Então, se a gente tivesse uma instrução que testasse o valor de uma variável e, ao mesmo tempo, modificasse o valor dela na mesma instrução, isso resolveria esse problema. Entendem isso? A gente chama isso de uma operação atômica, que faz 2 coisas, mas de forma atômica. Então, se a gente tivesse uma instrução dessa, o processo não perderia a CPU entre o teste e a modificação do valor da variável, e aí funcionaria corretamente. Para uma CPU, né? Para múltiplas, aí a gente já não garante mais. Mas para uma CPU a gente garantiria, concordo? Porque a gente não teria isso, dele testou aqui e perdeu a CPU. Aí o outro veio, entrou na região crítica, ele voltou e não testou mais, ele só fez modificar o valor. Né? Não teria isso, porque testar e modificar o valor da variável era feito na mesma instrução. E aí a gente garantiria a exclusão mútua. E aí a gente tem uma solução dessa, mas é uma instrução de hardware, tá? Que as plataformas de hardware modernas oferecem. E essa instrução é a base para realizar qualquer nível de exclusão mútua que a gente for realizar, tá? Dependendo da plataforma de hardware, essa instrução, ela vai ter um nome diferente, tá? No livro que a gente está adotando, ele chama TSL, que é Test and Set Lock, tá? Porque é uma única instrução que testa o valor do lock e já modifica o valor do lock para outro valor, que não seja 0. Ou exchange também, que é troca, tá? Também tem plataforma de hardware que usa isso, ou pode ser swap, enfim, o nome dessa instrução pode mudar de uma plataforma para outra, mas o que ela faz é igual para todas elas. O que é que ela faz? Tá? Ela recebe como parâmetro de entrada 2 registradores, né? O registrador onde está o valor dessa variável lock e um registrador qualquer, tá? O que é que ele vai fazer? Ele vai ler o que está nessa variável lock, trazer para esse registrador RX, e nessa mesma instrução, ele vai colocar um valor diferente de 0 nessa variável lock aqui, nesse registrador lock, tá? Então, na mesma instrução, ele lê o lock para esse registrador RX
e ele modifica o valor desse lock para um valor diferente de zero, tá? Então, o que é que acontece? Quando já tem alguém na região crítica, né, e ele realiza essa instrução. Então, lock é 1, vamos supor, ou algum valor diferente de zero. Aqui eu coloquei 1 só por simplicidade, tá? Vamos supor que por convenção convencionou-se que toda vez que lock é 1, ou um valor diferente de zero, aquela região crítica, já tem alguém na região crítica, e aquele processo não pode entrar na sua região crítica, tá? Então, quando ele realiza essa instrução e já tem alguém na região crítica, o que é que vai acontecer? Lock era 1, esse valor de lock vai vir para o registrador RX, e o valor 1 vai ser escrito no registrador lock, né, para modificar o valor da variável lock para 1, mas ele já era 1, né? Após a execução, o que é que tem que ser feito? Tem que testar qual é o valor de RX. Se o valor de RX é diferente de zero, nesse caso aqui é 1, é porque aquele processo ele não tem direito de entrar na região crítica, tá? Ele leu o valor de lock, colocou em RX e colocou lá em lock um valor diferente de zero, na mesma instrução. Se não tinha ninguém na região crítica, né, quando eu termino de executar essa instrução, o valor de RX vai ser zero, porque era o valor que tinha lá em lock. Como essa é uma instrução de hardware, é garantido que um processador não vai perder a CPU, um processo não vai perder a CPU entre a leitura de lock e a modificação de lock, tá? Espero que esteja claro para vocês. Então, por hardware, a gente tem essa instrução atômica que é capaz de ler o valor de uma variável e modificar na mesma instrução. Aí depois, né, mesmo que a gente perca a CPU depois que essa instrução foi realizada, mesmo que a CPU seja perdida, o valor de lock já foi modificado para um valor diferente de zero, né, nesse caso aqui. Vamos supor que um processo que vai executar a instrução TSL, lock era 0, ou seja, ele vai conseguir entrar, ele vai ter o direito de entrar na região crítica. Quando ele realiza essa instrução, né, em uma única instrução, ele vai ler o valor de lock para RX, e ele já vai modificar o valor de lock na mesma instrução para um valor diferente de 0. E aí depois ele só testa, depois, mesmo que ele perca antes de ler quem era RX, nenhum outro processo vai entrar mais na região crítica, porque quando o outro processo for executar TSL, o valor de lock vai ser diferente de 0, vai ser 1, por exemplo, e ele não vai conseguir entrar na região crítica dele, tá? Então, com essa instrução de hardware, as linguagens de programação conseguem oferecer primitivas, serviços em bibliotecas que garantem a exclusão mútua, mas por trás, né, quando você tem aquele código executável, né, essa instrução TSL, ela vai sempre ser executada para garantir, né, vai ter alguma trava por trás, dessa forma, né, que é manipulada com a instrução desse tipo, para garantir que apenas um processo entrou na região crítica correspondente. E aí, isso aqui, né, se a gente estiver pensando em uma máquina com uma única CPU, isso tá ok, certo? Isso funciona. Mas se a gente estiver pensando em uma máquina com múltiplas CPUs, isso funciona? O que é que vocês acham? Porque essa lock é compartilhada, né? Se a gente der o azar de dois processos executarem no mesmo ciclo, assim, de instrução, essa instrução aqui, é possível que os dois entrassem, né, na região crítica ainda, porque os dois vão ler que é 0, os dois vão modificar naquele mesmo ciclo o valor do lock para ser um valor diferente de 0, tá? E aí, via hardware também, é resolvido esse problema, da seguinte forma. Quando um processo, aí vocês vão me dizer se vocês acham essa solução boa ou ruim, tá? Isso é o hardware agora que eu tô falando. Eu tenho duas CPUs, tá? A memória, tem um barramento aqui entre a memória e a CPU, tá? E a solução para que a gente tenha essa TSL garantindo realmente a exclusão mútua, né? Essa instrução que realmente garante a exclusão mútua. Se uma CPU dessa vai executar a instrução TSL, ela desabilita
a comunicação aqui com a memória principal aqui, e nenhuma outra instrução pode, nenhuma outra CPU pode, na realidade, fazer nada. Não podem realizar nenhuma instrução. Tá? CPU 1, ela lê o valor 0 aqui da memória, porque para que essa instrução seja realizada, é preciso que algum registrador da CPU, concorda? E aí, quando eu leio essa variável lock e trago para o registrador, eu preciso acessar aqui o barramento de memória. Então, imagine que quando uma CPU vai ler, né, ou vai realizar essa instrução, só essa CPU que tem acesso à memória, e as outras CPUs não têm acesso à memória. Isso vai funcionar, certo? Porque garante que essa instrução só vai ser executada em uma única CPU, mas vocês acham que isso é eficiente? É como se as outras CPUs fossem impedidas de fazer qualquer coisa, se alguma delas estiver executando a instrução TSL. Será que isso é eficiente? Eu acho que é eficiente sim, porque é como se cada uma tivesse o seu próprio tempo para resolver o problema, assim, ou resolver o processo. Mas se eu impeço que o barramento funcione, né? Ou seja, se eu impeço que a CPU se comunique com a memória, seja para leitura, seja para escrita, significa que a CPU não pode executar nada, nem de outro processo que não tem nada a ver com isso. É uma CPU que vai ficar ociosa. Isso é eficiente? Tudo por causa do barramento, né? Exatamente. Porque para executar qualquer coisa, ela precisa ler da memória, qual é a instrução, quais são os parâmetros de entrada, né? Para poder depois executar, né? E sem o barramento vai ficar impossível praticamente. Fica impossível. Isso. Isso. Mas, assim, essa é a solução, tá? Para que essa instrução TSL funcione apropriadamente, essa é a solução. Aí, como é que as coisas funcionam para diminuir um pouco esse impacto, né, na eficiência, tá? Além da instrução TSL, existe uma outra instrução que é como se fosse assim, só para testar o valor da variável, sem modificar. Só você vai ler o valor dessa variável lock. Você vai só testar. Se você está testando o valor dessa variável, e o valor dessa variável é 1, não adianta você chamar TSL, porque você não tem acesso agora, você já sabe que alguém está usando, tá? Então, a ideia é que quem precisa saber disso é quem vai desenvolver as bibliotecas, né? Quem vai fazer algo de mais baixo nível aqui. Mas a ideia é, se você vai chamar a instrução TSL antes, teste se você realmente tem acesso agora, né? Pelo menos para você chamar a TSL, só quando você tiver um chute mais certeiro de que você vai ter acesso a um lock que é 0, sabe? E aí, com isso, você reduz a quantidade de chamadas à instrução TSL. E aí, essa é a solução de hardware, né, para você fazer a exclusão mútua em sistemas multiprocessados, né, que são os sistemas mais comuns atualmente. Você vai ter essa instrução, que é oferecida pela própria plataforma de hardware, que garante que mesmo que você tenha 100 núcleos de CPU, né, que quando uma delas está executando TSL, tá, nenhuma outra vai executar ao mesmo tempo, de forma que essa instrução vai garantir que a variável lock ela é adequada para exclusão mútua das regiões críticas dos vários processos que compartilham dados, tá? Antes dessa solução para múltiplos processadores existir, aí surgiu uma solução de hardware, que eu não vou explicar aqui, eu vou passar um vídeo para vocês, porque eu acho que o tempo já está passando, e ela é menos importante, assim, porque ela não é mais usada, ela era uma solução para quando essa instrução TSL não funcionava para múltiplos processadores. Aí era uma solução de software com espera ocupada para exclusão mútua e que funcionava, tá? E aí eu vou passar um vídeo para vocês explicando bem direitinho como é essa solução,
mas é uma solução, assim, mais obsoleta, é mais no aspecto de vocês terem o conhecimento e botar a cabeça para funcionar, né, de uma solução que realmente foi bem inteligente na época, mas que não é mais usada, uma solução em software para exclusão mútua e que funciona e que satisfaz as condições de exclusão mútua corretamente, tá? Então, outras soluções começaram a ser pensadas, né? Depois, a gente tinha, antigamente, a gente tinha máquinas que tinham só um processador, e aí algumas soluções simples eram mais fáceis de a gente ter, mas aí os pesquisadores dessa área começaram a se incomodar com a questão da espera ocupada, né? Toda vez que um processo está em espera ocupada, esse processo vai ficar usando um recurso de hardware tão caro, que é a CPU, para fazer nada, né? Só para ficar esperando alguma coisa, tá? Inclusive, essa espera ocupada, se a gente for pensar num sistema sem preempção, né? Aquele sistema que o escalonador não fica alternando os processos entre as CPUs, tá? Se eu tenho um processo de altíssima prioridade, que quer entrar na região crítica, mas um processo de baixa prioridade já está na região crítica dele, né? Esse processo de alta prioridade, ele vai ficar usando a CPU na espera ocupada, impedindo que o processo de baixa prioridade execute e libere a região crítica para ele, né? O que pode, inclusive, levar a uma situação de deadlock, tá? Que um processo de alta prioridade fica lá, enquanto é diferente de zero, eu fico lá naquele loop, enquanto é diferente de zero, eu fico lá esperando, nunca libera a CPU. O outro processo de baixíssima prioridade nunca vai ganhar a CPU e aí ele nunca vai liberar o lock da região crítica, tá? A gente ainda tem esse problema que pode acontecer. E aí os pesquisadores começaram a ficar incomodados com esse uso ineficiente, né, da CPU para a espera ocupada e pensaram em soluções que são mais elegantes, soluções em que um processo, quando ele tenta entrar na região crítica, mas já tem outro processo na região crítica correspondente, aquele processo vai ser bloqueado, em vez de ficar lá em espera ocupada, ele vai ser posto para dormir, tá? E aí é quando surgiram primitivas de bibliotecas, né? Por exemplo, em C tem o sleep e o wake up, que é quando você bota um processo para dormir, ou seja, você bloqueia aquele processo, aquela thread, e depois você pode acordar, passando o ID daquele processo, daquela thread, você pode acordar aquele processo depois de um tempo, tá? Então, quando um processo vai dormir, ele pode, ele tenta entrar na região crítica, mas já tem alguém lá, ele pode ser posto para dormir, e aí esse processo vai ficar, informações que ele está dormindo vão ter que ficar em algum lugar, e um processo, quando sai da região crítica, ele pode ver até alguém dormindo, porque estava esperando que eu saísse aqui dessa região crítica, ele pode mandar um sinal de wake up para aquele processo que estava dormindo, para acordar aquele processo e dizer que ele pode agora tentar novamente entrar na sua região crítica, tá? Isso é muito mais inteligente, concordam? Os processos vão se comunicar de forma que quando um processo que entra na região crítica e não pode, ele vai ser bloqueado, e o processo que estava na região crítica, ao sair, acorda aquele processo. Não é mais inteligente, né? Lembra até também um pouco da definição de escalonamento, né? Que ele só vai executar o que já está pronto, e os que ainda estão em execução, alguma coisa assim, por exemplo, eles ficam bloqueados até serem chamados. Isso, assim, quando eu falo vai ser bloqueado, ele vai exatamente ficar naquele estado de bloqueado, lá de quando a gente discutiu escalonamento, certo? Quando ele vai ser posto para dormir, significa que o estado daquele processo para o sistema operacional é o estado bloqueado, ou seja, ele está esperando que algo aconteça para ele voltar a ficar pronto para rodar, certo? Nesse caso, esse algo que vai acontecer é a região crítica ser liberada, para que ele possa entrar na região crítica. Ok? Ok. E aí, a gente vai entrar em uma outra classe de soluções, que são soluções que são de mais alto nível, tá? Oferecidas por bibliotecas, por exemplo, a biblioteca Pthread, eu acho, de C, oferece esse tipo de solução, tá? Que a gente já não está mais falando de instruções de hardware, agora a gente está falando de primitivas mesmo, de linguagem de programação, que o programador precisa conhecer para que esses processos se comuniquem da forma correta, para garantir a exclusão mútua das regiões críticas, certo?
Aí, para a gente ver essas soluções, a gente vai falar de um problema que é muito comum, que é um problema do produtor consumidor. Tá? Aquele próprio exemplo que a gente falou do spool de impressão é um problema típico, é uma instância típica do problema do produtor consumidor. Tá? Tem processos que produzem itens e colocam lá na estrutura compartilhada, inserem informações nessa estrutura compartilhada, e outros processos que consomem itens dessa estrutura. Tá? E aí, se a gente tem tanto o processo que produz, modifica essa estrutura, né, porque ele tem que inserir um novo item lá, ou seja, aquele processo que quer imprimir, ele vai ter que inserir um novo item naquele array, e tanto o processo que consome, no caso desse exemplo, que seria o driver da impressora, né, esse processo também modifica essa estrutura, porque ele remove um item desse array para a impressão, né, uma vez que ele vai imprimir um documento, esse documento pode sair dessa fila de impressões. Né? Então, tanto o consumidor quanto o produtor, eles modificam essa estrutura de dados e, portanto, quando eles vão inserir um item ou consumir um item, eles precisam de exclusão mútua, certo? Além disso, é preciso haver uma certa sincronia entre os processos, de forma que o que é que deve acontecer com o produtor se esse buffer onde ele insere itens estiver cheio? Será que ele pode inserir um item quando o buffer está cheio? Não, nesse caso não pode, não, porque, como Exato. já está cheio já. Está cheio, então ele tem que ser posto para dormir. Isso é uma sincronia entre os processos. Quando o buffer está cheio, o produtor tem que ir dormir, ele não tem mais o que fazer, né? Quando o buffer está vazio, o consumidor também vai dormir, ele não tem o que consumir, não tem nenhum item para ele consumir, tá? E quando o produtor insere um item e ele vê que antes de ele inserir aquele item, o buffer estava vazio, ele tem que acordar algum consumidor que porventura esteja esperando alguma coisa, esteja bloqueado porque o buffer estava vazio. Da mesma forma, quando o consumidor consome o item e ele vê que antes de ele consumir aquele item, o buffer estava cheio, ele precisa ver se tem algum produtor dormindo, porque o buffer estava cheio, e acordar esse produtor. Isso é sincronia entre os processos. Os processos, eles precisam se comunicar para que a solução dê certo, tá? E aí, nessa solução aqui, a gente tem essa variável count, que é compartilhada, e que conta quantos elementos tem no buffer. Tá? E aí, a gente entra aqui no produtor, aqui tem o código do produtor, e aqui tem o código do consumidor, tá? O produtor, né, fica nesse loop de produz um item, depois vê quantos itens tem naquele buffer. Se aquele buffer tiver cheio, ele vai dormir, né? Porque ele não pode colocar esse item lá porque o buffer está cheio. Se o buffer não estiver cheio, ou se ele foi acordado, ele dormiu, mas foi acordado, ele vai executar essa linha aqui do programa, então ele insere um item lá no buffer e diz que agora o buffer tem um elemento a mais, né? Se ele se ele produz esse item e agora a quantidade de itens que tem é 1, significa que antes aquele buffer estava vazio. E aí ele manda acordar. E aí ele manda acordar o consumidor. Ó, aqui. O consumidor é parecido, né? Ele fica nesse loop de se não tem nenhum elemento lá nesse buffer, ele vai dormir, tá? Quando um elemento novo é adicionado, o próprio produtor acorda ele para consumir aquele elemento. Aí ele acorda, consome o item, não é? Decrementa a quantidade de itens que tem nesse buffer, e depois ele vai ver, né, se a quantidade de itens que eu tenho agora é a quantidade máxima que poderia ter no buffer, que é n menos 1, é porque esse buffer estava cheio, e aí ele acorda o produtor e vai consumir o item dele, né? Aqui é um exemplo só de como é que como é esse problema, né? Então, tanto o produtor quanto o consumidor têm regiões críticas, né? O momento em que o produtor vai inserir um item no buffer, isso é uma região crítica,
porque ele vai modificar aquela variável, aquela estrutura de dados que está compartilhada. O momento em que o produtor vai ler ou vai escrever, né, vai modificar o valor da quantidade de elementos que tem nesse buffer, isso também é uma região crítica. Por quê? Esses dados são compartilhados, né? Então, dependendo da ordem em que as coisas sejam executadas aqui, pode ser que aconteçam condições de corrida. Então, para solucionar esse problema, que é um problema muito típico em computação, né, de ter processos que produzem informação e outros que consomem informação da mesma estrutura de dados, então a gente precisa de exclusão mútua, tá? E a gente também precisa da sincronização, né, de forma que quando o buffer está vazio, os consumidores dormem, e quando o buffer está cheio, os produtores dormem, tá? E aí é que entra essas soluções de semáforos e monitores. Um semáforo é uma estrutura de dados, tá? Que vai ser usada tanto para a comunicação entre os processos, quanto para a exclusão mútua, certo? O semáforo é uma estrutura de dados que vai ser compartilhada entre os vários processos, e por trás, para que garanta essa exclusão mútua, aquela solução de hardware que a gente viu, ela vai ser usada para garantir o funcionamento do semáforo, tá? O que é um semáforo? É uma estrutura de dados que tem um valor e ela tem duas operações que podem ser realizadas nela, tá? Down e up. Eu tenho um semáforo com valor 0 e realizo um down, tá? Num semáforo com valor 0, o processo que executei esse down, eu vou me bloquear, eu vou me autobloquear, certo? Esse processo vai ficar bloqueado porque o semáforo ele não pode ter um valor abaixo de 0, tá? Se o valor do semáforo já é 0 e eu realizo a operação down, eu não posso ir para o valor -1. Eu tenho que ser bloqueado, e aí só quando esse semáforo for incrementado, o valor dele for incrementado, é que eu vou ser acordado por algum outro processo. Então, toda vez que eu realizo o down e o valor do semáforo é maior do que 0, o valor vai ser decrementado. E o up é o contrário. Toda vez que eu realizo um up, eu vou incrementar esse valor que está associado a esse semáforo. E aí, toda vez que eu realizo um up, eu incremento esse valor, e se eu realizar um up e esse valor antes era 0, tá? Se eu realizar essa operação up num semáforo que o valor era 0, em vez de incrementar, eu vou acordar algum processo que esteja bloqueado nesse semáforo, tá? Vamos ver um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. Para usar um semáforo, isso aqui é a explicação que eu já dei. Então, para usar esse semáforo, só para ver aqui a informação, talvez fique mais claro para vocês, né? Todo semáforo está associado a um valor que é um número inteiro e positivo, que tem que ser ou 0 ou maior que 0, tá? Aí, esse semáforo aceita duas operações, up e down. Se eu fizer um down nesse semáforo, essa estrutura é uma estrutura compartilhada entre os vários processos já, tá? Se o valor for maior que 0, eu vou simplesmente decrementar esse valor. E se o valor é 0, esse processo que chamou o down, essa operação down nesse semáforo, vai ser posto para dormir, ou seja, ele vai ser bloqueado. E a operação up, ela é meio que o oposto. Se o valor é 0, aí, se o valor é 0 e tem processos dormindo, acorda um processo, não incrementa o valor, acorda um dos processos que estava dormindo. Ou seja, que estava bloqueado, que bloqueou por causa de um down nesse semáforo. Se o valor é 0 e não tem processos dormindo, né, o valor do semáforo era 0, mas não tem nenhum processo bloqueado nesse semáforo, ou o valor do semáforo é maior que 0, então, o valor desse semáforo vai ser incrementado, né, vai passar a ser 1, ou o valor que era anteriormente somado a 1, tá? O que é garantido em um semáforo? Que nenhuma operação, se tem um processo, tá, que está realizando uma operação down no semáforo, nenhum outro processo pode realizar operações nesse semáforo, ou seja, esse semáforo é compartilhado e por construção
por trás dos panos, usam-se aquelas instruções TSL, que a gente viu já, para garantir que, se um processo estiver executando uma operação sobre um semáforo, nenhum outro processo pode executar operações sobre esse semáforo. Então, o que se garante, né, por construção, é que essa estrutura de dados só é feita operação. Quando algum processo vai modificar essa estrutura, né, esse semáforo, vai realizar uma operação sobre esse semáforo, esse processo já tem garantidamente a exclusão mútua nesse semáforo, né? Só um processo pode estar executando uma operação dessa, tá? Então, não tem o perigo de um processo estar executando um down e o outro estar executando um up no mesmo semáforo, porque isso seria uma condição de corrida, certo? E, além disso, garante que nenhum processo, né? Se você tem um processo que está executando um down aqui no semáforo, que ele não vai perder a CPU antes que esse down seja completado, certo? Se tem um processo que está executando um up, ele não vai perder a CPU antes que essa operação seja concluída, tá? Então, isso é garantido por construção aqui no semáforo. E aí, a gente pode usar esse tipo de estrutura tanto para realizar exclusão mútua, como também para realizar a sincronização entre os processos, tá? Então, é muito comum que a gente, para exclusão mútua, que a gente use um semáforo, que ele já inicia com valor 1, tá? Ele só fica entre o valor 1 e 0, e esse semáforo a gente chama de mutex, tá? Porque é um semáforo para exclusão mútua. Ele inicia nesse valor 1, ou seja, ninguém está na região crítica. Quando um processo vai entrar na região crítica, aí ele faz um down nesse semáforo, ou seja, se é um semáforo para exclusão mútua, né, não tem para que eu fazer um up, porque o up eu só faço quando eu vou sair da região crítica. Então, o semáforo começa com o valor 1, quando o processo vai entrar na sua região crítica, ele faz um down nesse semáforo. Quando ele faz um down nesse semáforo, se o valor do semáforo é 1, o valor vai ser modificado para 0, e o processo entra na sua região crítica. E ninguém mais entra na região crítica, porque se outro processo quiser entrar na região crítica, o valor do semáforo já é 0. E aí esse processo vai ser bloqueado até que esse processo que teve acesso à região crítica conclua, saia da região crítica, e quando o processo sai da região crítica, ele tem que chamar uma operação de up nesse semáforo, liberando assim a região crítica para outro processo. Então, se tiver algum processo dormindo, essa operação vai acordar aquele processo que está dormindo, um deles, né, que estiver dormindo, ou se não tiver nenhum processo dormindo, o valor do semáforo vai voltar a ser o valor 1, que era o valor inicial daquele semáforo. Tá? Então, esse tipo de primitiva que uma biblioteca pode oferecer, né, os programadores podem usar para garantir que apenas um processo vai entrar na sua região crítica, mas, claro, que tem que haver esse cuidado de chamar o down e o up nos momentos corretos, tá? Além disso, se a gente for pensar numa solução para o problema do produtor e do consumidor, a gente tem que usar outros semáforos para sincronizar o produtor e o consumidor, de forma que o produtor vai dormir quando o buffer está cheio, e o consumidor vai dormir quando o buffer está vazio. O consumidor vai dormir quando o buffer está vazio. Então, se a gente pensar numa solução de exclusão mútua, na verdade, a gente vai usar vários semáforos, tanto para exclusão mútua, quanto para sincronização desses processos que cooperam, né, entre si, nesse problema do produtor-consumidor, tá? A gente vai usar um semáforo, que é como se fosse um contador, que conta o número de posições vazias nesse buffer, que a gente chamou de empty, tá? Então, se esse semáforo, né, ele inicia com valor N, se não tiver nenhum item nesse buffer, né, que vai ser o mais comum, o buffer começa vazio, então esse semáforo começa com valor N, diferente do mutex, que a gente falou ainda agora, que é para exclusão mútua, e ele sempre vai começar com valor 1, tá? Nesse caso, ele vai começar com valor N, toda vez que o produtor insere um item nesse buffer, ele faz down nesse semáforo, ou seja, ele vai diminuindo a quantidade de posições vazias do buffer, tá? E quando não tiver mais nenhuma posição vazia, né, esse semáforo empty vai ser igual a 0, e o produtor, quando fizer esse down, ele vai ser bloqueado. Quando o produtor faz down,
sempre que ele insere um item, né? E aí, quando não tiver mais nenhuma posição vazia, ele vai ser bloqueado nesse down, né? Porque vai ser 0, só que o buffer está cheio, ou seja, não tem mais nenhuma posição vazia lá, eu quero produzir, mas não tenho onde colocar. Então, quando ele fizer esse down, ele vai ser bloqueado. De forma semelhante, a gente tem um outro semáforo, tipo contador, que vai contar o número de posições ocupadas, né? E aí, ele inicia em 0, porque inicialmente o buffer está vazio, então ele não tem nenhuma posição ocupada. Toda vez que o consumidor consome o item, ele faz um down nesse semáforo. Então, se o semáforo, se o semáforo é 0, significa que não tem itens nesse buffer, e o consumidor, quando faz esse down, né, ele vai ficar bloqueado, porque ele não tem mais itens para consumir. Então, aqui a gente tem uma solução com 3 semáforos, um para a exclusão mútua e 2 para a sincronização entre os processos. E aqui é mais ou menos o código desse produtor e desse consumidor, tá? O produtor, tá? A gente vai definir aqui um buffer de tamanho 100, por exemplo, né? A gente tem um mutex que começa com valor 1, a gente tem uma quantidade de posições vazias nesse buffer que começa com valor N, que é outro semáforo, e tem um outro semáforo que é a quantidade de posições preenchidas desse buffer que começa com 0, porque o buffer começa vazio, né? Aí o produtor, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar nesse loop aqui, tá? Ele produz o item, isso aqui não é região crítica. Quando ele tem um item pronto, ele vai primeiro fazer um down em empty, ou seja, ele vai verificar se tem posições livres, porque ele precisa de uma posição livre para inserir esse novo item que ele produziu. Quando ele faz down em empty, e empty estava com valor 0, ele vai ser bloqueado. Se empty não estava com valor 0, ele já decrementa o valor de posições vazias que tem nesse buffer, e depois aqui é que ele vai solicitar entrar na região crítica, tá? Aqui ele faz o down em mutex. Ele só vai conseguir, se mutex for 0, ele vai ficar bloqueado. Se mutex for 1, ou seja, ninguém está na região crítica, ele vai modificar o valor do mutex para 0, e ele vai entrar na região crítica, que é de inserir um item. Então, quando ele termina de inserir esse item, ele vai liberar a região crítica, né? E ele vai fazer um app em full, porque ele produziu um item, então eu tenho uma posição ocupada a mais nesse buffer. Quando ele faz esse app em full, pode ser que ele acorde algum consumidor que estivesse dormindo, né? Porque se o valor desse semáforo full estava em 0, pode ser que tenha algum consumidor dormindo, mas isso fica a cargo do próprio funcionamento do semáforo, de acordar quem estava dormindo ou de simplesmente incrementar o valor desse semáforo full. E o consumidor vai ser parecido, mas só que é o oposto, que quando a gente tem, ele vai ficar no loop de primeiro fazer um down em full, né, ele quer consumir alguma coisa, mas se não tiver nenhum item no buffer, né, esse full é 0 e aí ele fica bloqueado. Se o produtor consumir alguma coisa, quando ele fizer app em full, ele vai acordar o consumidor, que vai vir agora para tentar entrar na região crítica, né? Enquanto, se tiver algum produtor ou outro consumidor já na região crítica, ele já não vai mais entrar, ele vai ficar bloqueado aqui, né? Só quando o produtor sair da região crítica, que faz app em mutex, é que ele vai ser acordado, caso ele tenha sido bloqueado. Depois ele vai remover o item e faz app em mutex para liberar a região crítica, app em empty, porque agora a gente tem mais uma posição vazia, já que ele removeu um item de lá, e aí depois ele vai para a região não crítica dele consumir o item, tá? Essa solução de semáforos, ela é muito eficiente, né? Ela é correta, mas ela garante, ela necessita que o programador preste muita atenção no uso dos semáforos, porque um simples erro, como por exemplo aqui, se a gente trocar essa ordem, primeiro fizer down em mutex e depois fizer o down em empty, ou seja, inverter essas linhas aqui, o que é perfeitamente possível, né? Isso já vai causar na verdade, que alguém fique bloqueado para sempre, tá? Porque se esse produtor, né, se o buffer estiver vazio, o produtor tentou entrar na região crítica e bloqueou aqui, ele nunca mais vai ser acordado, porque ele só seria acordado se o buffer estiver cheio, por exemplo, né, e ele bloqueou aqui, se estiver vazio. Ele nunca mais vai ser acordado, porque ele só ia ser acordado quando o consumidor fizesse um app em mutex, ou fizesse um app em empty.
É um app Mutex. Mas o consumidor não vai fazer app Mutex porque o consumidor nunca mais vai conseguir entrar na região crítica dele. Então, assim, uma simples mudança aqui, né, já causa um erro aqui de um processo desse dormir para sempre. E aí, por conta disso, outras soluções foram surgindo, né? E a mais famosa é a de monitores. Só que como o horário já está avançado, o que é que eu vou fazer? Esses monitores, só para vocês terem uma motivação, assim, alguém já programou em Java, multithreaded? Aqui, alguém já programou? Múltiplas threads em Java? Eu não. Ninguém? Não? Se vocês tivessem programado, vocês iam ter feito estruturas lá de dados que os métodos são marcados com a palavrinha synchronized. Quando você tem uma classe que os métodos são synchronized, significa que só um método daquela, só um método daquele pode estar executando por vez, mesmo que eu tenha 1000 CPUs, enfim. E aí, a própria linguagem de programação de altíssimo nível que a gente usa já garante a exclusão mútua para a gente. Mas aí eu vou passar um vídeo para vocês que explica os monitores, tá certo? Para a gente continuar aqui o assunto. E aí eu passo esse vídeo, ainda hoje eu já coloco isso lá no Classroom para vocês. E aí o que é que eu quero que vocês façam?